Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Prezados ouvintes da Rádio Web UFN, está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. Nosso programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. A você, amigo e amiga que nos acompanha por meio da Rádio Web UFN, a nossa rádio universitária, saudamos com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Estamos iniciando mais um programa Conexão, espaço onde semanalmente nos encontramos para conversar a respeito de algum tema e refletir assuntos que são importantes tanto a nível informativo, espiritual, acadêmico, enfim, assuntos que possam contribuir para uma melhor formação humana entendida aqui em seus diversos aspectos. E claro, para que isso ocorra de modo eficiente, contamos sempre com o apoio de pessoas muito especiais que vêm agregar em nosso programa com suas palavras e partilhas de experiências que enriquecem nossa vida. Por isso, hoje nos alegramos com a presença da querida Prof. Ail Meirelles Ortiz, docente aqui da UFN, que neste programa aceitou o convite em vir conversar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, bem como falar um pouco do evento que foi realizado aqui em nossa universidade em ocasião a essa data. Então, querida Prof. Ail, seja bem-vinda aqui junto de nós, freis, no programa Conexão Pastoral Universitária. Olá, é um prazer estar aqui com os meus 2 ex-alunos queridos e eu também gostaria, inicialmente, de saudar a comunidade franciscana, que é nosso elo muito forte de ligação. Então, Prof., sempre que a gente traz um convidado no nosso programa, a gente gosta que ele se apresente, até para os nossos ouvintes também conhecerem um pouco mais do corpo docente, dos funcionários, de quem faz a nossa Universidade Franciscana. Então, nesse momento também eu te convido para falar um pouco de quem é a Prof. Ail, da onde que você é, a tua formação, a tua atuação. Bem, eu sou a professora Ail Meirelles Ortiz. O meu município, de origem é Cachoeira do Sul. Eu, há muitos anos, integro a comunidade santamariense. Eu sou graduada em Geografia, eu tenho especialização em Geociências e eu tenho um mestrado na área da educação. No momento, estou aposentada da rede pública estadual do estado aqui do Rio Grande do Sul, e atuo como docente no curso de pedagogia, no curso de filosofia, no curso de história, no curso de letras, no curso de matemática e, neste momento, eu estou coordenando o curso de geografia na modalidade EAD. Então, todos os cursos que eu me envolvo são cursos voltados à formação de professores. Maravilha. Quantos anos, então, de Universidade Franciscana, Prof? Ao todo? Ao todo, eu tenho em torno de 19 anos de docência aqui na nossa Universidade Franciscana. Que bacana. Prof, então, sempre é interessante a gente conhecer um pouco da história daqueles que compõem a nossa universidade. Perfeito. Né? Então, até para o pessoal que nos acompanha, isso é bastante interessante. E, partindo já para a nossa temática, o programa de hoje nós pensamos em ter como o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que já ocorreu e que ele foi estabelecido, aqui um dado interessante, em 1972 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Que instituiu no dia 5 de junho um dia específico para se refletir esse tema. E falando um pouco nesse sentido, Prof, qual, ao teu ver, como profissional dessa área também, qual a importância e a relevância de se dedicar um tempo específico para refletir acerca do meio ambiente, ou seja, dessa nossa casa comum? Bem, eu, em primeiro lugar, como a minha formação está voltada à área da geografia, eu tenho como uma das minhas linhas de pesquisa estudos voltados à temática ambiental.
Então, na verdade, a temática ambiental, ela deve ser uma preocupação de todos os profissionais, pesquisadores, estudiosos de todas as áreas do conhecimento científico. E, de uma maneira geral, o tema ambiental, ele deve ser uma preocupação de todas as pessoas, porque nós integramos esta casa comum, todas as pessoas, independentemente das suas funções diante deste mundo humano, ligado também aos não humanos. Então, este é um tema que deve ser pensado por todas as pessoas que possuem essa capacidade de autoconsciência, né? Então, esse é o ponto-chave. E, nesse sentido, prof, atualmente a gente percebe que há uma grande preocupação em torno desse meio, né? Dessa questão da proteção e cuidado também para com o meio ambiente. Mas, do mesmo modo, a gente compreende que há muitas causas que acabam prejudicando também esse ambiente comum. Quais seriam esses maiores fatos assim que são prejudiciais, talvez, essa manutenção sadia do meio ambiente? Né? Que fatores contribuem para que, às vezes, haja uma desvalorização, né, desse ambiente? Bem, a questão ambiental, ela envolve, acima de tudo, um pensar sobre a relação homem e ambiente. Homem num contexto de sociedade e natureza, então, abrangendo o meio ambiente. Então, nós temos, ao longo da história, de toda a periodização da história da humanidade, o homem, a sociedade, tornando a natureza sempre numa função de servidão. Nós percebemos que todo esse processo de uso irracional e descuidado, né, da natureza e dos recursos ambientais, ele se torna muito mais agudo, especialmente a partir da Revolução Industrial, onde nós começamos, então, a introduzir de forma mais acelerada essa exploração dos recursos naturais para a obtenção de lucro, por um caminho que eu diria de um sistema de produção capitalista, industrial e especialmente sobre o modelo urbano industrial. Então, nós estamos pensando que todo esse processo de uso dos recursos naturais, eles envolvem, acima de tudo, o desgaste, né, de alguns elementos do ambiente em razão da produção, com fins para, essencialmente, o uso humano. Então, nós percebemos que há três processos que têm tornado muito mais acirrada e muito mais crítica essa relação entre o homem e a natureza, que são, essencialmente, então, o processo de industrialização, o processo de urbanização e o processo de capitalismo. Por quê? De instauração desse sistema político-econômico que é o capitalismo. Então, existem algumas ferramentas que têm acirrado de forma muito séria, de forma danosa, todo esse procedimento de uso dos recursos naturais. Então, nós vivemos, na verdade, um momento de insustentabilidade. E, acima de tudo, o que tem tornado mais séria essa relação e esse momento, esse contexto socioambiental atual é os efeitos do hiperconsumo. Né? Então, nós sabemos que o homem utiliza de forma extremamente radical e em potencial os recursos do ambiente para o próprio homem. Então, não está havendo a consciência, não apenas da sociedade de uma maneira geral, mas também de diversos setores da economia. Porque quando nós falamos em sustentabilidade, esse estado de diálogo harmonioso entre desenvolvimento econômico, preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida social, existem múltiplos fatores que estarão interferindo. Fatores que possam ser imediatos, mas fatores muito amplos. Então, pensar sobre essa temática ambiental, esse pensamento, ele tem
dois momentos, eu diria assim. É a reflexão crítica sobre o que nós estamos vendo e uma interferência, assim, uma intervenção direta na realidade. Então, tudo isso levaria, de uma maneira lógica, à construção da consciência ambiental por todos os seres humanos que ocupam este planeta. Mas nós percebemos que existem grupos, né, hegemônicos que estão dirigindo o rumo dessa exploração dos recursos ambientais. E aí está a sociedade se manifestando, tentando criar possibilidades alternativas em que se mantenha o desenvolvimento econômico, mas se possa, eu diria assim, mitigar essa exploração para que nós possamos ainda mantermos um ambiente sustentável a nós, né, nesse momento que vivemos, mas também aos que estarão adiante aqui sobre o planeta. Uhum. E essa consciência ambiental que o próprio Papa Francisco, né, vem trabalhando e que depois, inclusive, tu vai comentar um pouquinho, que é o tema da GIMA, né? Perfeitamente. Que depois, acho que é interessante trazer um pouquinho isso presente, que está incluso no tema que foi trabalhado há poucos dias. Perfeitamente. Então, prof, a partir um pouco disso que tu vem partilhando conosco, né? Toda essa situação do homem com o ambiente, né? Mas talvez uma pergunta, assim, para refletirmos. Será que o ser humano se percebe integrante desse meio ambiente ou ele se vê como algo desconecto, algo que está fora, né? O que te parece? Bem, essa pergunta é muito interessante porque no momento que nós estamos vivendo, na contemporaneidade, ainda há a percepção de grupos sociais que o ser humano ele não integra o ambiente, como outros elementos integrariam, mas o ser humano não integraria. E Papa Francisco, ele faz muito bem essa referência, porque ele fala essencialmente de que o ser humano, ele integra esse ambiente, mas ele também tem uma função de responsabilidade, de corresponsabilidade, para que possamos construir um ambiente com qualidade. Então, o Papa Francisco, ele enfatiza muito a casa comum. A casa comum composta de elementos humanos e não humanos. Todos integramos, todos devemos estar, acima de tudo, pensando sobre todos. Sobre si próprio, sobre o outro e sobre os outros. Nesse fato, né, quando a prof fala do Papa Francisco, me vem à mente o próprio São Francisco, né? Naquele documento Laudato Si, que o Papa vem refletindo sobre esse tema, né? Ele liga muito com a figura de São Francisco, até propriamente por esse contato e sentir-se integrante também do meio ambiente, né? Francisco de Assis era um pouco essa figura que fez essa ligação, né? Mas, muito bem, vamos dando uma paradinha por aqui na nossa conversa, que está muito boa, e vamos escutar uma música e logo mais voltaremos. Amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter
que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e pontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando o jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. 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 A vida é uma grande amiga da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Conexão Pastoral Universitária, que hoje tem como tema o Dia Mundial do Meio Ambiente. E contamos com a presença muito especial da Prof. Ail Meirelles, que veio aqui bater um papo com a gente. E dando continuidade à nossa conversa, gostaria, Prof, que tu comentasse um pouco sobre o evento que teve aqui na nossa universidade, que é a JIMA, né? A Jornada Integrada do Meio Ambiente. Perfeito. Então, poderia comentar um pouco a origem também, porque faz tempo que tem aqui na nossa instituição, né? Então, um pouco a origem, do que se trata. Perfeito. Bem, a Jornada Integrada do Meio Ambiente, neste ano, ela completa a 10ª edição. Olha aí, Então, 10 aninhos. Perfeito. Nós estamos pré-adolescente. Então, nós estamos insistindo, né? Persistindo na possibilidade em integrar os cursos de diversas áreas do conhecimento acadêmico para que se possa pensar a temática ambiental, o meio ambiente. Então, neste ano, o tema foi Cuidado Ambiental, Fraternidade e o FIB, que é o Índice de Felicidade Bruta. Foi pensado, essencialmente, esse tema em comum acordo, então, com os meus colegas que estão aqui, da Pastoral Universitária, o Rodrigo e o Christian, e nós também contamos com a participação da professora Elsbeth, coordenadora do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, e, a partir daí, surgiu de uma forma mais segura, mais elaborada e consistente essa temática. A relação que possa existir entre o cuidado ambiental, a fraternidade e o índice de felicidade bruta. Então, este ano, nessa edição, nós apenas promovemos uma atividade em que nós usamos a ferramenta digital, que é uma ferramenta bastante ágil e que pode atingir muitas pessoas, para que, a partir de um texto base, as pessoas pensassem sobre estes 3 temas. Então, a proposição foi que nós iniciamos o texto consultando algumas pessoas aqui da comunidade, todas ligadas de alguma forma à nossa Universidade Franciscana. E, a partir daí, foram elencadas palavras-chave que estariam, na verdade, associadas a esses 3 temas. Então, nós passamos a veicular isto no dia 5 e no dia 6 de junho, pela nossa página principal da UFN, onde as pessoas leram, elas também nos acessaram, né, por redes sociais e mostraram, assim, a
oportunidade que elas tiveram de pensar um pouco sobre esse tema, né? Que, na verdade, como o homem, o ser humano, ele é um elemento do ambiente e ele estar bem, isto significa buscar felicidade e significa qualidade de vida social, o não estar bem, o ser humano, também é um impacto ambiental. Então, nós fizemos toda essa associação, as pessoas passaram para pensar sobre a pergunta, o que te deixa feliz? E o interessante é que os relatos, eles direcionaram para um aspecto que eu particularmente gosto muito, é que as pessoas revelaram este pensar em si, mas, acima de tudo, um pensar em si como uma satisfação por colaborar com o outro. Então, isso demanda o forte sentido da fraternidade. Então, eu digo que, na verdade, este tema, pensar o ambiente, ele envolveu essencialmente esse cuidado com os elementos do ambiente, que são elementos humanos e elementos não humanos. Este sentido maior que há entre nós, que é essa irmandade humana, e o nosso desejo maior enquanto humanos de sermos felizes. Então, sobre múltiplos aspectos. Então, nós podemos estar nos percebendo felizes quando nós estamos com saúde, nós estamos vivendo uma vida com qualidade em diversos aspectos, nós estaremos vivendo bem se nós estaríamos percebendo políticas públicas que pensam, na verdade, em todos. Eficazes todos também, né? Eficazes, que atinjam todos, os que têm acesso e os que poderão vir a ter acesso a direitos sociais. Então, as pessoas que elas efetivamente elas exercitam a cidadania, isto também é buscar felicidade. Então, isso eu acredito que mobilizou um pouco essa consciência humana do que, na verdade, seria a essência dessa relação entre meio ambiente, fraternidade e felicidade. Maravilha. Eu achei muito interessante quando eu li o documento, que no início tu coloca como ponto de partida alguns relatos feitos, como tu comentou, para profissionais aqui da instituição. E eu gostaria de saber, prof, como que foi a relação ou a reação que as pessoas tiveram quando tu fez a pergunta para elas o que é felicidade. Porque foi bem objetivo, né? Chegou na pessoa e pediu. Perfeito. Às vezes parece um pouco difícil de se partilhar isso. Como é que foi a reação ao teu ver das pessoas? Bem, Rodrigo, como tu és muito perspicaz, tu já deste a resposta. As pessoas ficaram muito surpresas. Porque assim, ó, e na verdade... É incomum, né? Perfeito. As pessoas, naturalmente, nós vivemos o nosso dia a dia e muitas vezes nós não olhamos assim para nós e para que nós possamos selecionar o que nos deixa feliz. O que pode nos tornarmos felizes. E o que talvez... nos deixa infelizes. Então, assim, esse pensamento foi realmente incomum. A palavra que tu usaste, eu gostaria de repetir, porque, na verdade, foi uma indagação incomum. E as pessoas, então, acabaram também pensando que, na verdade, para elas tem um sentido essencial de felicidade. Perfeito. Aqui também acho que seria interessante a gente conhecer um pouco, prof. Tu está desde o início da GIMA, né? Perfeito. Acompanhando. Para nós, acho que seria muito interessante conhecer como surgiu essa ideia da GIMA também na universidade. A partir, assim, de que momento vocês perceberam e tiveram, assim, aquele estalar de dedos. É interessante fazer isto, né? Essa iniciativa. Christian, é assim, ó, eu lembro que a primeira ideia foi uma amostra de trabalhos que diversas áreas do conhecimento acadêmico estavam pensando sobre a questão ambiental. O eixo norteador seria o meio ambiente. Então, nós elaboramos, assim, uma consulta rápida aos cursos e percebemos que alguns cursos já pensavam a questão ambiental. Então, aí começaram, então, a se aproximar alguns cursos. O turismo se aproximou a geografia, o turismo, depois a engenharia ambiental, a área da saúde nos buscou também. Então, nós tivemos, assim, um trabalho com arquitetura, um trabalho com direito. Multidisciplinar. Perfeito. Então, assim, o foco mesmo, o ambiente, o meio ambiente, ele envolve essa aproximação. Sim. E nós gostaríamos de que esse diálogo horizontal entre as áreas do conhecimento em nível de graduação e de pós-graduação,
ocorresse e que revelasse, vamos dizer assim, um caminho mais sistemático. Então, assim, ampliou. Nós vimos que houve uma ampliação de trabalhos em torno do objeto de estudo que envolvesse o meio ambiente. E, assim, estabelecer aquele momento em que as pessoas vão abrir a página e ver Jornada Integrada do Meio Ambiente é um momento que já representa um ganho, onde as pessoas estarão, naquele momento, pensando. E, acima de tudo, sobre esse espaço acadêmico. Porque, na verdade, a instituição é uma geradora, é um espaço potencial à produção de conhecimentos, de novos conhecimentos, né? Sim. Então, é aqui que nós temos que buscar, essencialmente, avanços nessas percepções de contribuições para que se possa atingir um ambiente com qualidade. E aí nós vimos, assim, em determinados momentos, trabalhos da área da tecnologia, do sistema de informação, muito interessante. Tivemos trabalhos da engenharia ambiental, turismo, dos mestrados. Então, assim, nós achamos que em 10 anos nós já conseguimos marcar o calendário de eventos da instituição. Mas, acima de tudo, não apenas marcar um calendário institucional, mas marcar um momento em que se possa pensar. Claro, o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, é um dia, vamos dizer assim, padrão. É um dia convencional. Mas, na verdade, ele já é um pequeno espacinho para que se possa pensar o ambiente em diversas dimensões. Muito bem. Prof, queremos agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, nesse espaço formativo, né, que também auxilia a gente refletir temas que possam auxiliar na nossa vida. E para concluir, a gente queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando, ouviram tu falar desse tema tão importante e também agora aguardam sua mensagem final. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo e ao Christian. Vocês dois são bastante atentos a importantes demandas que possam estar contribuindo para a formação de consciências críticas em espaço acadêmico. Eu gostaria de dar os parabéns a vocês pela iniciativa, de uma maneira geral, em todos os eventos que vocês estão se inserindo. Vocês têm movimentado bastante a possibilidade de todos os segmentos da comunidade acadêmica estarem em pausa para pensar temas críticos, né? Temas, assim, bem emergentes nesse momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria de dizer que nós integramos um ambiente que eu vou reforçar entre humanos e não humanos. Então, eu gostaria de reforçar a nossa irmandade, porque o ambiente, ele inicia por uma matriz comum. Nós temos uma matriz cósmica, nós temos uma matriz genética, nós temos uma matriz cultural única. Nós viemos de um mesmo ponto inicial. Então, integramos essa irmandade. Então, por que não mantermos este pensamento de coalizão, um pensamento de integração, certo? E, acima de tudo, seguindo frases e sentido dessas frases importantes do Papa Francisco, que é cuidar a casa comum, a que todos possam viver com qualidade humana acima de tudo. Então a gente agradece mais uma vez a presença da Prof. Muito aí, obrigado a mensagem também e a tua presença, sobretudo. E agradecemos também a presença dos nossos ouvintes aqui na Rádio Web UFN. Desejamos a todos uma semana abençoada, repleta de encontros, alegrias, aprendizados. Reforçamos também o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, entrar em contato com a gente. Também acompanhem o trabalho da Pastoral Universitária no Facebook, no Instagram, e os programas da Web Rádio aqui estão lá no YouTube, no canal Pastoral Universitária UFN. E este programa teve produção e apresentação do Frei Christian Martins e do Frei Rodrigo Antunes,
com a presença muito especial da querida Prof. Ail, e na central técnica, nossos amigos Alan Carrion, Clenilson de Oliveira, e na supervisão, a jornalista e professora Carla Torres. A todos, uma abençoada semana repleta de paz e bem.